Antes de começarmos a orar, eu quero te convidar a desacelerar. Não faça deste momento apenas mais um vídeo, mais um áudio ou mais uma rotina religiosa. Este é um encontro. Agora é você diante de Deus. Quando silenciamos o coração e nos colocamos na presença do Senhor com sinceridade, algo dentro de nós se alinha novamente. A palavra de Deus nos lembra em Salmos 106:1. Louvai ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse versículo não ignora as lutas, nem nega a dor. Ele aponta para uma verdade maior. Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida não está fácil. Gratidão não é negar a realidade, é escolher confiar em quem Deus é. Talvez hoje você esteja cansado, sobrecarregado, lutando com pensamentos difíceis e agradecer pareça pesado. Mas até aqui Deus te sustentou. Você não acordou sozinho. Você não manteve seu coração batendo durante a noite. Foi graça, foi misericórdia dizendo, mais um dia. Se você respirou hoje, isso já é cuidado. Se você está ouvindo esta oração, isso já é propósito. Mesmo que você não tenha tudo o que desejava, você recebeu algo precioso, uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. É nesse lugar de humildade que a gratidão começa a curar a alma, fortalecer a fé e preparar o coração para tudo o que o Senhor ainda vai fazer. Se você recebe essa palavra com fé, escreva nos comentários, Amém. Talvez hoje agradecer não seja algo natural para você. Talvez o peso da vida tenha se acumulado de tal forma que enxergar bênçãos parece difícil. Há dias em que o coração está cansado, a mente sobrecarregada e a alma só quer respostas. Mas mesmo nesses dias, Deus continua presente. Às vezes não percebemos porque estamos focados demais na dor, no problema, na espera que parece longa demais. Ainda assim, a graça de Deus não parou de agir. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi sustentado em dias que achou que não conseguiria suportar. Houve noites em que você dormiu chorando e acordou sem entender como ainda estava de pé. Isso foi cuidado de Deus. Se hoje há comida sobre a mesa, isso é provisão. Se há um teto que te abriga, isso é proteção. Se seus olhos veem, se seus ouvidos escutam, se seu corpo ainda responde, isso não é comum. São milagres diários que muitas vezes passam despercebidos. O problema não é a falta de bênçãos, mas o quanto nos acostumamos com elas. Quando a fidelidade de Deus se torna rotina, corremos o risco de não reconhecê-la mais. Mas a verdade é que, sem a misericórdia do Senhor, nada se sustentaria. É por isso que a gratidão nos traz de volta para o lugar certo. Ela nos lembra que Deus esteve conosco o tempo todo, mesmo quando não percebemos. Se você reconhece isso hoje, escreva: Eu sou grato a Senhor. A palavra de Deus nos ensina que gratidão não é apenas uma reação momentânea, mas uma postura contínua do coração. Em Colossenses 3, 15 e 17, somos lembrados de deixar que a paz de Deus governe nossos pensamentos e decisões, e que a gratidão acompanhe tudo o que fazemos. Isso significa que agradecer não se limita a palavras ditas em oração, mas se revela na maneira como vivemos. Quando a paz de Deus governa o coração, ela substitui a ansiedade, o medo e o ressentimento. A gratidão nasce desse lugar de descanso. Ela muda a nossa forma de falar, de agir e de enxergar as pessoas ao nosso redor. Em vez de reclamar, aprendemos a confiar. Em vez de exigir, aprendemos a reconhecer. Mas existe um perigo silencioso que muitos enfrentam: a acomodação espiritual. Quando as bênçãos se tornam comuns, deixamos de percebê-las. Quando tudo parece estar sob controle, esquecemos de agradecer. Passamos a viver como se o cuidado de Deus fosse obrigação e não graça.
A gratidão quebra esse ciclo. Ela nos devolve a humildade e nos lembra que tudo o que temos vem do Senhor. Cada passo, cada provisão, cada livramento carrega a marca da fidelidade de Deus. Quando escolhemos viver agradecidos, nosso coração se mantém sensível, nossa fé se fortalece e nossa comunhão com Deus se aprofunda. Gratidão não muda apenas o que sentimos, ela transforma quem nos tornamos. Se você deseja viver assim, escreva: quero um coração grato. Quando falamos de gratidão, precisamos ir além do que é visível. Há bênçãos que reconhecemos facilmente, mas existem livramentos que nunca saberemos que aconteceram. Deus age muitas vezes no silêncio, protegendo-nos de caminhos que pareceriam bons aos nossos olhos, mas que nos feririam no futuro. Quantas portas se fecharam e, na época, causaram dor, frustração ou confusão. Hoje, olhando para trás, você consegue perceber que aquele não foi cuidado. Aquela espera foi proteção. Aquele atraso foi misericórdia. Deus vê o que nós não vemos. Ele conhece consequências que não conseguimos imaginar. Muitas vezes pedimos algo movidos pela emoção, sem perceber o impacto que aquilo teria sobre nossa fé, nossa família e nossa alma. Mas o Senhor, como Pai amoroso, não entrega tudo o que pedimos, e isso também é motivo de gratidão. Não é rejeição, é amor. Não é descaso, é zelo. Se Deus tivesse atendido todos os pedidos que você fez no passado, talvez hoje você estivesse ferido, distante ou quebrado. Por isso, agradecer também é confiar. É reconhecer que o cuidado de Deus vai além do nosso entendimento. Mesmo quando não entendemos o processo, podemos descansar sabendo que Ele está nos guardando. A gratidão amadurece a fé e nos ensina a descansar nas decisões do Senhor, crendo que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Se você confia nos nãos de Deus, escreva: eu confio em Ti, Senhor. Quando olhamos para a cruz, toda gratidão encontra seu fundamento mais profundo. Não existe prova maior de amor do que aquela demonstrada por Jesus Cristo. A palavra nos lembra em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor não foi apenas declarado, ele foi vivido, sofrido e entregue. Jesus não foi para a cruz porque merecia estar ali. Ele foi por nós. Ele carregou um peso que nunca seria nosso suportar. Cada dor, cada ferida, cada humilhação foi assumida voluntariamente por amor. Quando refletimos nisso, o coração se curva em reverência. Somos lembrados de que não fomos salvos por esforço, mérito ou merecimento, mas pela graça. A cruz revela o valor que temos para Deus, mesmo quando nos sentimos pequenos, indignos ou quebrados. Jesus viu nossa fragilidade e não recuou. Ele escolheu permanecer. A gratidão nasce quando entendemos que nossa salvação custou um preço alto, mas nos foi oferecida gratuitamente. Viver agradecido é viver consciente da cruz. É permitir que esse amor molde nossas escolhas, cure nossas feridas e nos conduza a uma vida rendida. Não existe gratidão mais verdadeira do que aquela que brota ao lembrar que fomos alcançados pela graça quando ainda não sabíamos como pedir socorro. Se você é grato pela cruz, escreva: obrigado, Jesus. Diante de um amor tão grande, surge uma pergunta silenciosa dentro de nós. Como responder a tudo isso? A verdade é que não existe nada que possamos oferecer para pagar o que Jesus fez. Nenhuma obra, nenhum esforço, nenhuma promessa seria suficiente. E ainda assim, Ele não nos pede pagamento. Ele nos convida a responder com entrega. A graça de Deus não nos constrange com culpa, mas nos chama ao relacionamento.
Jesus nos oferece perdão em troca do nosso arrependimento, vida em troca da nossa morte espiritual, esperança em troca do nosso vazio. Quando dizemos sim a Ele, não estamos apenas aceitando uma crença, estamos rendendo o coração. Entrega é confiar mesmo sem entender tudo. É colocar nas mãos de Deus nossos planos, sonhos, medos e fraquezas. É reconhecer que precisamos dele mais do que imaginamos. A rendição não é perda, é descanso. Quando entregamos o controle, encontramos paz. Quando deixamos de resistir, começamos a viver. Deus não exige perfeição. Ele deseja sinceridade. Ele recebe nossos pedaços quebrados e transforma em testemunho. Responder ao amor de Cristo é escolher viver para a glória dele todos os dias, permitindo que nossas atitudes reflitam aquilo que ele fez por nós. Uma vida rendida não é uma vida limitada, é uma vida alinhada com o propósito eterno de Deus. Se hoje você escolhe se render, escreva: Eu me entrego, Senhor. Quando pensamos na vida eterna, nosso coração é lembrado de que esta vida não é o fim da história. Romanos 6:23 nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa promessa muda tudo. Ela nos lembra que, mesmo em meio às perdas, dores e despedidas, existe uma esperança que permanece firme. Tudo neste mundo é passageiro. Bens, conquistas, aplausos e até os problemas que hoje parecem enormes. Mas aquilo que Deus nos prometeu em Cristo é eterno. A gratidão cresce quando entendemos que nossa fé não está presa apenas ao agora. Há um futuro preparado por Deus, um lugar onde não haverá lágrimas, nem medo, nem dor. Essa esperança sustenta a alma cansada e fortalece o coração abatido. Saber que nossa história continua em Deus nos dá força para enfrentar os dias difíceis com confiança. Não caminhamos sem direção, caminhamos com propósito. A vida eterna não começa apenas depois da morte. Ela começa agora, quando escolhemos viver em comunhão com Cristo. Cada passo dado em fé, cada oração feita em silêncio, cada decisão tomada com amor tem valor eterno. Gratidão é lembrar que, mesmo quando tudo aqui falha, Deus continua fiel e sua promessa permanece viva. Se essa esperança fortalece você, escreva: Minha esperança está em Deus. Muitas vezes associamos gratidão apenas a grandes milagres, mas Deus também se revela nos detalhes simples do cotidiano. Há bênçãos tão constantes que se tornam invisíveis aos nossos olhos. O ar que respiramos, o descanso da noite, a força para levantar da cama, a paz de dormir sem medo. Tudo isso é graça. Quando paramos para perceber, entendemos que Deus não cuida de nós apenas em momentos extraordinários, mas em cada instante comum da vida. Mesmo quando achamos que nada especial aconteceu, o Senhor esteve presente sustentando cada passo. Se hoje você teve saúde para seguir em frente, isso é provisão. Se teve proteção ao sair e voltar, isso é cuidado. Se encontrou palavras de consolo, isso é amor em ação. Deus cobre necessidades visíveis e invisíveis. Muitas batalhas são vencidas antes mesmo de chegarem até nós. Muitas dores são evitadas pela mão silenciosa do Senhor. A gratidão cresce quando treinamos o coração para perceber essas pequenas manifestações do cuidado divino. Ela nos livra da reclamação constante e nos conduz a um espírito de contentamento. Quando reconhecemos que Deus está presente até nas coisas simples, nossa fé se fortalece e nossa confiança aumenta. Aprendemos a descansar, sabendo que não estamos sozinhos nem esquecidos. Cada dia sustentado por Deus é um testemunho vivo da sua fidelidade. Se você reconhece as bênçãos diárias, escreva: Obrigado,
Senhor, por tudo. Há momentos em que a gratidão se torna difícil porque carregamos culpa, arrependimento ou vergonha pelos nossos próprios erros. Olhamos para trás e pensamos em decisões que gostaríamos de apagar. Mesmo assim, a fidelidade de Deus não nos abandona. Lamentações 3, 22, 23 nos lembra que as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Isso significa que Deus não se cansa de recomeçar conosco. Ele conhece nossas falhas antes mesmo de cometermos e ainda assim escolhe nos amar. Quando caímos, Ele não se afasta, Ele se aproxima. Quando erramos, sua graça se manifesta com mais força. A gratidão cresce quando entendemos que não estamos de pé por causa da nossa perfeição, mas por causa da misericórdia de Deus. Muitos de nós não teríamos suportado o peso das consequências se o Senhor não tivesse estendido a mão. Ele nos levantou em silêncio, nos deu novas chances e nos guiou com paciência. Mesmo quando a consciência acusa, Deus oferece perdão. Mesmo quando nos sentimos indignos, Ele nos chama de filhos. A fidelidade do Senhor não depende do nosso desempenho, mas do caráter dele. Agradecer por isso é reconhecer que ainda estamos aqui, porque Deus decidiu não desistir de nós. Cada novo dia é uma prova viva de que sua graça continua nos alcançando. Se você é grato pela misericórdia de Deus, escreva: tua graça me sustenta. Agora, com o coração cheio de gratidão, nós nos colocamos diante de Deus em oração. Senhor, nós te louvamos porque tu és bom, fiel e misericordioso. Reconhecemos que tudo o que somos e tudo o que temos vem de ti. Obrigado por nos sustentar quando estávamos fracos, por nos levantar quando caímos e por nunca desistir de nós. Nós te agradecemos pela cruz, pela graça que nos salvou e pela esperança da vida eterna. Entregamos a ti este dia, esta vida e tudo o que carregamos no coração. Recebe nossos medos, nossas lutas e também nossos sonhos. Que a tua paz governe nossa mente, que a tua palavra habite ricamente em nós e que nossas escolhas glorifiquem o teu nome. Que a gratidão não seja apenas um momento, mas um estilo de vida. Ensina-nos a reconhecer tua mão em cada detalhe, a confiar mesmo quando não entendemos e a descansar sabendo que tu estás no controle. Nós declaramos que tu és Senhor sobre nossas vidas. Recebe todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração representa o seu coração, escreva: Amém, eu recebo.